Exercícios parte 1. Cada medicamento possui a sua forma farmacêutica e, consequentemente, uma via de administração específica. É através da administração que o medicamento é penetrado no organismo e, depois de introduzido, ele libera o fármaco e realizará seu efeito desejado. Já aprendemos sobre as formas farmacêuticas. Agora, vamos continuar a aula de hoje conhecendo as vias de administração. A via de administração é por onde o medicamento entra no corpo do paciente. Para saber qual é a via de administração, basta conhecer a forma farmacêutica do medicamento e para que fim está sendo usado. Classificação das vias de administração. Enteral. A via de administração é considerada enteral quando o medicamento utiliza o trato gastrointestinal, TGI, para sua absorção. Você sabia? O trato gastrointestinal, TGI, é conhecido como o aparelho digestivo, iniciando na boca e terminando no ânus. Via oral. É quando o medicamento é administrado na boca, sendo necessária a ingestão do mesmo. Via sublingual. É quando o medicamento é administrado na boca, sendo colocado embaixo da língua. Via bucal. É quando o medicamento é administrado na própria boca. Sua ação ocorre na boca mesmo. Via retal. É quando o medicamento é administrado no canal retal, mais conhecido como reto. Via dental. É quando o medicamento é administrado no dente. Exemplo: flúor pasta dental. Via intracanal. É quando o medicamento é administrado dentro do canal do dente, usado por dentistas em procedimentos endodônticos. Exemplo: otosporin. Na embalagem diz otológico, mas ele também pode ser usado em intervenções endodônticas. Indicado para eliminar micro-organismos do interior de canais. Otológico, relativo ao ouvido. Ortodônticas, está relacionado com a posição dos dentes. Endodônticos, são relacionados com a polpa do dente. Parenteral. A via de administração fica considerada como parenteral quando o medicamento não usar o intestino para a absorção. Parenteral direta. Para considerar como via parenteral direta, a forma farmacêutica deve ser administrada usando injeção e depois alcançar a corrente sanguínea. Via subcutânea, SC. É quando o medicamento é administrado no tecido subcutâneo. Exemplo: insulina para diabéticos. Via intramuscular, IM. É quando o medicamento é administrado no músculo. Exemplo: vacinas, anticoncepcionais injetáveis. Via intravenosa, IV. É quando o medicamento é administrado diretamente na veia. Via intracardíaca. É quando o medicamento é injetado, ou seja, administrado diretamente no coração. Porém, essa via não é muito utilizada. Via intradérmica. É quando o medicamento é administrado na derme. Via intraarterial. É quando o medicamento é administrado diretamente na artéria. As artérias são as linhas vermelhas. Uma das diferenças entre as veias e artérias é que as artérias são mais grossas e possuem um fluxo mais intenso de sangue.
Via intraperitoneal é quando o medicamento é administrado no peritônio, que é uma membrana que reveste todo o abdômen. Vários órgãos possuem alguma parte em contato com o peritônio. Via intrapleural é quando o medicamento é administrado diretamente na pleura. Pleura é a membrana que reveste o pulmão. Via intratecal. Essa via é muito utilizada para a administração de anestesias, conhecidas como RAC, onde o anestésico é injetado no canal raquidiano. Via peridural. É quando o medicamento é administrado na camada anterior à via raquidiana. Essa via é usada para a administração de anestesias. Via intraarticular. É quando o medicamento é administrado no interior da articulação. Via extraamniótica. É quando o medicamento é administrado fora da cavidade ou bolsa amniótica. Ou seja, o medicamento não entra em contato com o feto. Via intraamniótica. É quando o medicamento é administrado no interior da bolsa amniótica e esta protege o feto. Bolsa amniótica. Bolsa onde o feto fica protegido. Via intratraqueal. É quando o medicamento é administrado diretamente na traqueia. Via intrabrônquica. É quando o medicamento é administrado dentro dos brônquios. Via intracoronária. É quando o medicamento é administrado dentro das artérias coronárias. Via epidural. É quando o medicamento é administrado na dura mater da medula espinhal. Dura mater, camada mais externa que protege a medula. Via intracarvenosa. É quando o medicamento é administrado dentro do espaço cavernoso. Esse espaço fica dentro do pênis. Geralmente, utiliza-se essa via para medicamentos que melhoram a disfunção erétil. Via intravesical. É quando o medicamento é administrado dentro da bexiga urinária. Via intralesional. É quando o medicamento é administrado dentro de algum tipo de lesão. Exemplo: injeção de antibiótico dentro de uma ferida infeccionada. Você sabia? A injeção foi uma adaptação feita por Benjamin Bell, no ano de 1858. Antigamente a seringa era feita de vidro. Via intratumoral. É quando o medicamento é administrado dentro de algum tumor. Parenteral indireta. A via parenteral indireta é quando o medicamento não usa o intestino para absorção e chega na corrente sanguínea sem injeção, pois é absorvido no local que foi administrado. Via submucosa ou transmucosa. É quando o medicamento é administrado utilizando a mucosa, como a mucosa vaginal, nasal e outras mucosas, tendo efeito local. Via intraocular ou conjuntival. É quando o medicamento é administrado dentro da conjuntiva, globo ocular. Via percutânea, transdérmica, cutânea ou dermatológica. É quando o medicamento é administrado na pele. Por essa via, são utilizados os cremes, pomadas, loções e várias outras formas dermatológicas. Via nasal. É quando o medicamento é administrado dentro das fossas nasais, ou seja, diretamente no nariz. O medicamento aplicado por essa via terá um efeito local, ou seja, o fármaco vai agir no nariz. Essa via também pode ser considerada via mucosa. Via otológica.
é quando o medicamento é administrado dentro do ouvido. Geralmente, são usados para combater infecções bacterianas ou para ajudar a retirar a cera acumulada do canal auditivo. Via respiratória. É quando o medicamento é administrado por inalação, onde esse medicamento inalado irá agir na mucosa das vias aéreas ou nos pulmões. Via geniturinária ou intravaginal. É quando o medicamento é administrado dentro do canal vaginal. Geralmente são fármacos usados para combater inflamações ou infecções. Intracervical. É quando o medicamento é administrado dentro do canal da cérvice uterina. A cérvice uterina, ou cérvix, é uma região do órgão sexual feminino onde apenas o médico com aparelhos específicos consegue acesso. Via intrauterina. É quando o medicamento é administrado dentro do útero, por exemplo, o DIU, dispositivo intrauterino, que é colocado dentro do útero. Porém, esse é um procedimento que deve ser realizado por médicos. Via uretral. É quando o medicamento é administrado dentro da uretra. Resumindo, formas farmacêuticas e vias de administração. Aprendemos muitas vias de administração e formas farmacêuticas, porém, a maioria delas não é utilizada em drogarias e farmácias. Agora vamos focar e aprender mais detalhes somente das formas farmacêuticas e vias de administração que você utilizará trabalhando em farmácias e drogarias. Via oral sólida. Comprimidos. Vantagens. Fácil de administrar. Sem dor. Existe a possibilidade de retirar o medicamento ainda inteiro da boca. Desvantagens. Sabor desagradável. Dependendo do paciente, fica difícil a administração, como em crianças e idosos. Cápsulas. Fácil de administrar. Sem dor. Existe a possibilidade de retirar o medicamento ainda inteiro da boca. Como o medicamento está dentro da cápsula, não possui sabor desagradável. Dependendo do paciente, fica difícil a administração, como em crianças e idosos. Drágeas. Fácil de administrar. Sem dor. Existe a possibilidade de retirar o medicamento ainda inteiro da boca. Como o medicamento está drageado, ele tem um sabor levemente adocicado. Dependendo do paciente, fica difícil a administração, como em crianças e idosos. Pérolas. Fácil de administrar. Sem dor. Existe a possibilidade de retirar o medicamento ainda inteiro da boca. Como o medicamento está na forma de pérola, ele fica armazenado dentro da cápsula gelatinosa. Assim, não tem como sentir gosto ruim. Dependendo do paciente, fica difícil a administração, como em crianças e idosos. Via oral líquida. Granulado. Xarope. Elixir. Emulsão e suspensão. Fácil de administrar, sem dor. Geralmente possuem sabores. Por serem líquidos, facilitam a administração em grupos especiais, crianças e idosos. Não tem como retirar o medicamento da boca, pois mesmo cuspindo, parte dele ainda é absorvido. Via oral semissólida. Geleia. Fácil de administrar, sem dor. Geralmente possuem sabores. Não há a possibilidade de retirar o medicamento ainda inteiro da boca. Via bucal.
goma de mascar, colutório, pastilhas e spray. Agem rapidamente. Difícil a administração em pacientes idosos, crianças e deficientes mentais, pois exige participação do paciente para a administração. Via sublingual. Comprimidos. Agem rapidamente. Útil para casos emergenciais. Difícil administração em pacientes idosos, crianças e deficientes mentais. Via intramuscular. Pó para solução injetável. Solução injetável e suspensão injetável. Fazem efeito rapidamente. Pode ser administrada uma única vez determinado medicamento para que sejam liberadas pequenas doses por uma semana ou até por meses. Via muito dolorosa. Se for mal aplicada, pode atingir alguma veia, artéria ou nervo. Dependendo da substância aplicada, pode irritar e lesionar o músculo. Via dermatológica. Aerosol líquido, sabão, creme, pomada, linimento, pasta, gel, unguento, shampoo, tintura, adesivo transdérmico, filme, spray. Fácil aplicação, indolor. Não precisa ingerir nem perfurar a pele. Podem irritar a área aplicada. Crianças, idosos ou pessoas com necessidades podem retirar o medicamento. Via respiratória ou inalatória. Aerosol em pó e inalantes. Administração indolor. Absorção rápida. Apesar de não doer, é um pouco incômodo e requer ajuda do paciente para a administração. Via intraocular. Colírios. Absorção rápida. O medicamento é absorvido já na área de ação. É um pouco incômodo. Algumas substâncias podem irritar e incomodar. Via otológica. Solução otológica. Absorção no local de atuação. Indolor. Requer um pouco de ajuda do paciente, pois ele tem que permitir a colocação do medicamento. Porém, pode-se aplicar caso o paciente seja imobilizado, como no caso de crianças. Via nasal. Solução nasal. Absorção no local de atuação. Indolor. Dependendo da doença, só essa via irá resolver o problema do paciente. Dependendo da substância, ela pode dar um gosto ruim na boca.